Em Números capítulo 20, lemos o relato da pedra, da rocha, que foi ferida 2 vezes por Moisés e Deus o repreendeu por causa disso. Temos lições importantes dessa história. A primeira, aquela rocha, onde eles andavam pelo deserto, a rocha os acompanhava, a pedra os seguia. 1 Coríntios 10, verso 4, Paulo diz que a pedra era Cristo, a pedra os acompanhava e a pedra liberava água para os beber. Mas Deus queria provar aquele povo. Eles já eram os filhos daqueles pais rebeldes que falharam da primeira vez. Agora já eram os filhos e Deus queria provar o seu povo para ver se eles iam confiar em Deus ou imitariam a incredulidade dos seus pais. Era uma oportunidade para confiar em Deus, mas eles manifestaram a mesma maneira turbulenta, a mesma ingratidão dos seus pais e murmuraram contra Deus. E agora, nesse momento, a paciência de Moisés vacilou e feriu a rocha 2 vezes. E Deus tinha dito que era para ele falar à rocha. E ele disse: ouvi, rebeldes. E era verdade, eles eram rebeldes mesmo. Mas essa frase não deveria ser dita nem com paixão, nem com impaciência. Quando ele tomou para si a atitude, nós vamos tirar, ele atraiu para si o poder. Ele apenas fez mal ao povo. A sua falta de paciência e domínio próprio prejudicou o povo. A rocha era símbolo de Cristo, e assim, se ele ferisse novamente, significaria a destruição daquela bela figura de Cristo. Por isso que foi tão grave a atitude de Moisés. Ele perdeu e esqueceu que a murmuração do povo era contra Deus, não contra Moisés e contra Arão. Então, tome muito cuidado ao apelar para sua própria simpatia. Mas Deus entendeu que eles haviam sido vencidos por uma tentação súbita. Eles arrependeram imediatamente. Deus perdoou. Porém, Deus não removeu a punição, porque a atitude deles estragou aquele momento sublime que era de apontar para Cristo, o doador da água, o doador da vida, e eles estavam admitindo a acusação. Olha, fomos nós que tiramos vocês do Egito. Era basicamente isso que Moisés estava falando. E não era. Era Deus que havia os tirado do Egito. Era Deus que dava o maná. Era Deus que era a nuvem que alumiava a noite e que provia sombra durante o dia. Então, foi uma atitude que prejudicou. Moisés, ele tinha um privilégio muito grande. E nós temos uma outra lição. O espírito de exaltação própria e a disposição de censurar os irmãos são desagradáveis a Deus, especialmente aquele que ocupa a posição de responsabilidade. Nunca tome para si a glória que é devida a Deus. E nós sempre devemos confiar em Deus, em qualquer situação, andar humildemente perante Deus, e todos que estão nessa posição precisam dominar a si mesmos, ter domínio próprio, guardar o espírito, mesmo quando a provocação for muito forte, porque Satanás ataca justamente nossos pontos fracos. Mas ninguém está desculpado por cair. Todos nós precisamos desenvolver o domínio próprio.